Eratóstenes de Cirene. Nasceu na cidade de Cirene, atual Líbia, na África, no ano de 276 a.C. Foi um bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, viveu 82 anos e morreu no ano de 194 a.C., na cidade de Alexandria, no Egito. Bom, então basicamente Eratóstenes foi um bibliotecário que se interessava por matemática, geografia e astronomia, e que viveu no período anterior a Cristo. Eu costumo ouvir pessoas dizendo que o modelo da Terra plana é antiquado, por se tratar de um modelo medieval. Bom, me parece que nesse contexto cronológico, o modelo do globo é um pouco mais antiquado. Bom, sem delongas, vamos direto ao ponto. O que exatamente esse indivíduo, Eratóstenes, propôs? Bom, pessoal, sem querer decepcionar vocês, o que esse cidadão sugeriu não foi nada muito inteligente nem digno de um matemático, como os globistas gostam de afirmar a respeito do currículo desse sujeito. Resumidamente, o que Eratóstenes fez foi o seguinte: ele observou um objeto na cidade de Cirene, em determinada hora do dia. Eu não quero entrar no mérito, não quero entrar em detalhes, que esse objeto era um obelisco e que esse fato por si só pode depor contra a credibilidade dogmática desse sujeito. Vou tentar ser imparcial. Então, basicamente, Eratóstenes observou que, em determinada hora do dia, um objeto na cidade de Cirene, ao receber a incidência da luz solar, não projetava sombra alguma, pois o Sol estava a pino sobre aquele objeto. Ao mesmo tempo, exatamente no mesmo horário, e nesse momento, eu presumo que ele deve ter se orientado por meio de um relógio solar para verificar com precisão que de fato era o mesmo horário, devido à época. Ao mesmo tempo, na cidade de Alexandria, o Sol incidia num outro objeto e projetava uma sombra. Ou seja, no mesmo momento, um objeto recebia a luz solar e não projetava sombra alguma, enquanto um objeto B recebia a luz solar e projetava sombra. O que então esse gênio do modelo Globo concluiu? Ele concluiu o seguinte: bom, se eu olho à minha volta, observo toda a paisagem e, independente do tipo de relevo, o horizonte é sempre uma linha reta. Se eu olho para o Sol e vejo um corpo luminoso circular e em pontos diferentes do mapa eu possuo sombras que se projetam em angulações diferentes, então isso quer dizer que o Sol projeta luz em feixes luminosos paralelos e o horizonte, que eu vejo reto, na verdade é curvo. Isso parece uma conclusão lógica para vocês? Bom, isso resolve o problema das sombras diferentes? Sim, resolve. Porém, essa afirmativa parece ter alguma lógica baseada no que está sendo observado? Não. Porque isso é o oposto ao que está sendo observado. E a ciência precisa ser observável, experimentável, mensurável e reproduzível. Então, olhar para um objeto luminoso circular e afirmar que ele emite feixes luminosos paralelos, olhar para a linha do horizonte plana e dizer que na verdade ela é uma curva, apenas para responder à pergunta hipotética do enunciado, é forçar a barra para adequar a resposta à pergunta. Ou seja, afirmar que o Sol emite feixes paralelos porque ele está a 150 milhões de quilômetros de nós e que o horizonte é curvo é ignorar completamente a observação dos fatos para solucionar a questão de forma forçosa, hipócrita e desonesta. E além disso, no final das contas, ele não provou nada, porque considerando o modelo da Terra plana, os resultados desse experimento fornecem exatamente o mesmo resultado. Vou mostrar isso agora de forma prática, porque não custa nada relembrar que a ciência precisa ser observável, experimentável, reproduzível e mensurável. Caso contrário, é apenas especulação. Bom, pessoal, vamos lá então para a gente tentar ilustrar aqui o que foi que o Eratóstenes fez para, de acordo com a ciência, né, provar, fornecer
um dado científico, né? Para atestar a curvatura da Terra, para verificar, para demonstrar, né, de forma científica a curvatura da Terra. O que Eratóstenes fez? Vamos supor que esse prego A é o obelisco da cidade de Cirene, certo? Onde ele se encontrava. E o prego B é o obelisco da cidade de Alexandria, no Egito, né? Então ele observou que ao mesmo tempo que o Sol estava a pino, né, onde ele estava observando, na cidade de Cirene, o Sol estava a pino e o obelisco o obelisco A não projetava nenhuma sombra, né? Ao mesmo tempo, o obelisco na cidade B, né, o obelisco em Alexandria, projetava sombra. Aí ele deduziu que, então, né, de acordo com essa verificação científica, né, significa então que a Terra é curva. Então, vou apagar a luz aqui para ilustrar o que ele quis dizer com isso. Vamos lá acender a lanterna agora. Ele quis dizer o seguinte, pessoal. Deixa eu posicionar a lanterna aqui de forma que ela fique totalmente perpendicular, para que não haja sombra, certo? Nem o obelisco A, nem o B, deixa eu posicionar bem aqui, isso aqui tá legal. Nem o obelisco A, nem o B estão projetando sombra nenhuma. Mas se essa superfície estiver fazendo uma curva, olha só, aqui está sem sombra, deixa eu posicionar de novo, para ficar legal. Isso, aqui está sem sombra, ó. Obelisco A e obelisco B sem sombra, certo? Só que se eu curvar isso aqui, olha só o A está sem sombra, tá vendo? E o B está aparecendo a sombra, porque está existindo uma curvatura. Olha só, dá para ver que o obelisco B está ruim de segurar aqui. Deixa eu tentar fazer dessa forma. Aí. Vamos de novo. Ó, os dois sem sombra, né? E agora eu vou curvar, como se o plano da Terra fosse curvado, certo? Aí só o B aparece a sombra. Olha só, quanto maior a curvatura, mais sombra eu tenho sendo projetada pelo obelisco B, certo? Isso foi o que... E o obelisco A permanece sem sombra, porque teoricamente o Sol está a pino na cidade A, enquanto na cidade B o Sol, né, por conta da curvatura, projeta sombra. Isso foi o que Eratóstenes fez. Agora é o seguinte, deixa eu apagar a lanterna aqui, para a gente poder fazer a verificação. Eu posso usar até esse mesmo planinho aqui para demonstrar o que eu quero demonstrar em relação ao modelo da Terra plana. Mas vamos para ficar mais ilustrado, deixa eu pegar uma outra forma de ilustração aqui. Primeiro, pessoal, o modelo da Terra plana, sempre que alguém falar de modelo da Terra plana, não é uma pizza flutuando no espaço. Se trata... Então, pessoal, quando a gente fala do modelo da Terra plana, a gente está querendo dizer, né, basicamente isso aqui. A Terra ela tem um domo, certo? E em volta dos mares existe uma barreira, que é toda essa margem branca, né, que é a Antártida. Então, vamos considerar que a gente agora vai fazer o mesmo experimento que Eratóstenes fez, considerando esse modelo aqui, tá? O modelo da Terra plana. Então, eu fiz aqui também uma bandeja de pizza, né? Não reparem a precariedade dos meus instrumentos, mas eu quis fazer dessa forma justamente para demonstrar que é uma coisa muito elementar, uma coisa muito simples. Não precisa de muito, só precisa de papel, prego, cola, para poder você reproduzir isso na sua casa e provar, né? Inclusive, eu não recomendo que ninguém acredite no que eu estou dizendo, né? A ciência ela não tem medo de ser posta à prova. Então se questione, reproduz tudo isso aqui na sua casa, verifica por conta própria, para você ver que realmente o que está sendo dito não é embuste, certo? Então vamos lá, mesma situação, lanterna, tá? Vou apagar a luz aqui da luminária para a gente poder fazer a mesma coisa. Então vamos lá.
Então, de acordo com Eratóstenes, né, ó, o Sol, vamos supor que essa fonte luminosa seja o Sol, numa posição tal que os obeliscos não projetam sombra, certo? Agora, só que no modelo da Terra plana, o que acontece? O Sol ele não está na mesma distância que no modelo do globo. Então, se eu chegar a fonte luminosa para perto, verifiquem o que vai começar a acontecer. Eu vou aproximar a fonte luminosa do ponto A, ok? Então vamos lá, verificar o que vai acontecer. Olha lá o que está acontecendo, gente. Quanto mais eu aproximo, maior é a sombra do obelisco B, do ponto B. Está entendendo o que está acontecendo? Olha só. Vou subir de novo. Vou subir o Sol. Distanciar o Sol. E a sombra some. Agora eu vou aproximar o Sol do obelisco B. Verifiquem o que vai acontecer. Olha a sombra aparecendo só no obelisco A. Quanto mais eu aproximo, maior vai ser a sombra no obelisco A. Porque o Sol está passando por cima da cidade B, né? Do ponto B do mapa. Então, logicamente, não vai existir sombra nesse obelisco, porque o Sol está a pino nele. Concomitantemente, vai existir uma sombra no obelisco da outra cidade, porque o Sol vai, por emissão de raios, uma emissão radial de raios luminosos, vai projetar uma sombra nesse obelisco A. E no modelo da Terra plana. Isso quer dizer o quê? Eratóstenes, meu filho, o que você pensou quando você concluiu que o fato de haver sombra projetada em um e não haver no outro significava única e exclusivamente que a Terra era curvada? Você tinha que considerar que a fonte luminosa no modelo da Terra plana ela não está a 150 milhões de quilômetros de distância como é na Terra globo. Então, pessoal, deixa eu ligar aqui a luz. Ok? Isso poderia ser feito da mesma forma aqui nessa folhinha de papelão. Então, quanto mais distante está a fonte luminosa, agora tem que apagar a outra. Quanto mais distante, né? Num plano, a gente vai ter, quanto mais distante está a fonte luminosa num plano, mais paralelo vai ser a incidência, né, dos raios. Essa é a justificativa que eles usam para corroborar com o modelo deles. Só que no modelo da Terra plana o Sol está perto, então quando você aproxima o Sol, a fonte luminosa, olha o que acontece. Olha a sombra aqui. Se o Sol estivesse em cima desse obelisco A, a sombra dele some e a sombra aparece no outro. Você entendeu? Então, o experimento de Eratóstenes provou o que para quem? Eu não entendi. Não provou nada. Porque o resultado desse experimento ele é igual para o modelo plano e para o modelo globo. Esse experimento, o resultado dele é exatamente a mesma coisa. Tanto no modelo quanto no outro. Então, entendeu? O que Eratóstenes fez? Nada. A teoria dele, o modelo, o experimento dele é tão inútil quanto a teoria da gravidade, na minha opinião. Bom, pessoal, o que eu observo que muitas vezes confunde os globistas é o fato de que eles nem sequer aceitam perder 5 minutinhos de suas vidas para entender o modelo plano. O modelo da Terra plana não consiste único e exclusivamente no achatamento do mapa. Não é uma Terra em forma de pizza, derramando água pelas bordas e flutuando no vácuo do espaço, dentre outros planetas esféricos. No modelo da Terra plana, nós temos um firmamento, que também pode ser apelidado de domo celestial. Esse firmamento no modelo plano é mais importante até que a planicidade das águas, pois como está escrito em Salmos 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. No modelo plano, o Sol e a Lua estão bem próximos e são bem menores que os astros do modelo globo.
Por isso responde mais fartamente sobre a propagação de feixes radiais no experimento proposto por Eratóstenes, sem precisar apelar para ajustes numéricos mirabolantes com números colossais para adequar as medidas no intuito de justificar as ilusões. Enxergamos o Sol esférico, mas ele propaga feixes paralelos de luz porque possui um diâmetro de 1.392.700 km e está a uma distância de 150 milhões de quilômetros de nós. A Terra é esférica, porém, você enxerga o horizonte plano porque ela possui um diâmetro de 12.742 km. E isso faz com que seus olhos tenham a impressão de que tudo é plano. Forçam a barra com números astronômicos para justificar as teorias, porque sabem que essas teorias não se sustentariam de outra forma. Essas teorias não são observáveis, nem experimentáveis, nem mensuráveis, nem muito menos reproduzíveis. A Terra é plana, meus amigos, e o motivo pelo qual nos escondem isso é que o globo faz parte de um pacote de informações que foi criado para arrancar Deus de dentro de nós. O globo é como um setup de formatação que configura nosso sistema operacional mental para descredibilizar as obras do Criador, descredibilizar os propósitos da criação. Quando você entende o modelo da Terra plana, você se aproxima das escrituras sagradas, você começa a questionar o sistema, e isso tira a exclusividade da verdade das mãos dos supostos cientistas e da suposta ciência. Se todos conhecessem o modelo real, muitas pessoas comuns, professores de ensino fundamental, pais, mães, etc., iriam fazer experimentos particulares com seus filhos, com seus alunos, iriam se questionar mais ao invés de simplesmente aceitar tudo que é dito. Ninguém pensa sequer em tentar mandar um satélite, entre aspas, para o espaço, entre aspas, porque acreditam que essas coisas são completamente inacessíveis às mãos de pessoas comuns como eu e você. Enquanto a NASA faz isso rindo, com algumas câmeras, uma piscina, muito papel laminado, CGI e balões de gás hélio. O modelo Globo faz com que as pessoas acreditem que são impotentes. As pessoas, atualmente, não fazem ideia do valor e da força que possuem. Ou seja, pessoal, o experimento de Eratóstenes prova que a Terra é plana? Não. Prova que a Terra é um globo? Também não. O experimento de Eratóstenes não prova nada. Ou melhor, prova que existem dois modelos para explicar o formato da Terra. Prova que os dois modelos possuem respostas para explicar as hipóteses de refração, incidência e propagação da luz, bem como a projeção de sombras. Porém, um explica de forma simples, compreensível, experimentável, observável, reproduzível. O outro se vale de números astronômicos e ignora completamente os dados da observação, pois prega que o que você vê redondo propaga raios luminosos paralelos, e o que você vê plano, na verdade, é curvo, e são os seus olhos que são incapazes de fornecer um dado palpável e relevante para a constatação dos fatos. E aí, em qual modelo você prefere acreditar? Essa é uma escolha pessoal. O experimento de Eratóstenes, para mim, é tão inútil quanto a teoria da gravidade. Afinal, o que seria de Newton se a maçã tivesse caído dentro d'água? Gravidade ou densidade? Será o tema do nosso próximo vídeo. Obrigado pela atenção, até a próxima e fiquem com Deus.